E aí, pessoal, tudo bom? Você sabe o que é holacracia? Pois é, eu entrevistei o Davi Gabriel, ele é Agile Coach na Geek, e ele falou um pouco sobre o que é a holacracia, os principais elementos. Ele pôde passar por um infográfico que ele publicou recentemente, bem interessante, explicando os principais elementos da holacracia, as reuniões de governança, a reunião tática, os papéis de link principal, link representativo. E ele falou bastante, passou e conseguiu demonstrar um pouco sobre isso. E a gente falou também sobre um pouco da polêmica envolvendo as APOS, sobre o caso das pessoas saírem das APOS, dado a implementação pelo Tony Hsieh da holacracia. Então fica aí com a entrevista agora com o Davi Gabriel. Beleza? Beleza, vamos lá. E aí, Davi, tudo bom? Tudo bem, cara. Beleza, então eu tô aqui com o Davi é Agile Coach na Geek, e é um dos caras que tem estudado e implementado holacracia aqui no Brasil. Um dos poucos que eu conheço, mas a gente está tentando crescer a comunidade de alguma forma no estudo desse tema que vem se popularizando bastante. Ô, Davi, explica pra gente, para quem não conhece, nunca viu holacracia, o que significa, como que é, e, em poucas palavras, assim. Tá bom. Olha, em poucas palavras, a holacracia ela é um framework de governança onde a autoridade é distribuída numa hierarquia de círculos que são auto-organizados. Então, seria algo assim do tipo, a gente tem vários círculos com propósitos organizados um dentro do outro, e sendo que cada círculo, de alguma forma, tem autonomia para executar o trabalho, medir e controlar o próprio trabalho, desde que atenda algumas responsabilizações que são estabelecidas pelo supercírculo. Então, a holacracia, assim, ela foi muito influenciada pelo movimento ágil, ela então emprega alguns conceitos que a gente está bastante familiarizado, como a auto-organização, do Scrum, a experimentação em startup, e também o fato de permitir com que você crie uma estrutura da sua organização, isso é, como você organiza papéis e como o poder é distribuído e como os times se organizam, você consegue trazer uma adaptabilidade maior para esse conceito, você permite que a organização evolua de acordo com as mudanças. Entendi, legal. Você tem uma metáfora assim para representar assim o modelo? Tem uma analogia bem legal que eu costumo fazer, que é para a galera que é da comunidade ágil, que fica bem fácil. Enquanto que, por exemplo, no Scrum, na retrospectiva, a gente sempre inspeciona e adapta os processos e também o produto que a gente está construindo, né? Na holacracia, a gente tem fóruns para adaptar a estrutura da organização, que são esses papéis e círculos. Então, a gente consegue ir mudando eles e evoluindo eles ao longo do tempo. E eu também gosto da metáfora do processador de tensões, né? Que a holacracia faz uma distinção bem clara entre o papel, que é o trabalho que precisa ser feito, e a pessoa que está, por acaso, desempenhando aquele papel. E as pessoas, elas são vistas como sensores, né? Como se elas estivessem ali na organização, sentindo as tensões, que são as oportunidades para melhoria, os problemas que estão aparecendo, e elas reagem a essas tensões, trazendo, por exemplo, uma proposta numa reunião de governança para criar um papel. Dando um exemplo mais claro, vamos supor que eu estou sentindo uma tensão que não existe uma coerência entre preços nos diversos produtos que eu ofereço na minha organização. Então, eu poderia trazer como uma proposta na reunião de governança, criar um papel estrategista de precificação, que ele está olhando para os preços e tem uma responsabilização de cuidar dessa estratégia e da clareza para isso. Então, quando eu sinto a tensão, eu posso propor e adaptar a estrutura da organização, e assim ela vai evoluindo de forma orgânica e não fica tanto no olhar de um gestor que, às vezes, faz essas reestruturações de forma um pouco cega, né? Então, como ele não está na linha de frente, às vezes ele não tem todos os inputs necessários para trazer as melhores propostas. Então, todos participam de alguma forma dessa governança e adaptam a estrutura processando as tensões nos fóruns, né? Que são as reuniões de governança e tática. Legal. O processador é como se fosse um processador de carne, né? Que você coloca tensão e sai políticas e definições do outro lado. É bem isso aí mesmo. E é legal também que esse processo ele dá bastante voz para as pessoas que querem resolver o problema. Então, ele facilita de alguma forma que, quando você traz o seu problema, você consegue chegar na solução dele. Então, mesmo que não seja a melhor solução e que nem todos acreditem que seja a melhor,
você tem a oportunidade de moer a carne no processador e conseguir resolver o seu problema e colocar à prova, né? Porque a gente parte do pressuposto que tudo é reversível, a gente pode mudar depois. Então, experimentação completa na estrutura. Entendi. É realmente empoderar de uma forma bem pragmática as pessoas. Exatamente. Então, não é só uma auto-organização, né? De alguma forma, é uma autogovernança também. Né? Perfeito. Entendi. Legal. Você publicou recentemente um infográfico que eu achei bem interessante. Você quer compartilhar ele com a gente? Agora eu acho. Se você pudesse explicar para a gente os principais elementos assim do framework, seria legal. Tá bom, você está vendo aí? Estou vendo, sim. Tá bom. Então, tem a questão dos círculos, né? Então, a gente tem uma hierarquia de círculos, sendo que o círculo mais amplo ele corresponde à organização inteira com o propósito dela mesma, né? Só que o propósito da organização inteira ele não simplesmente acontece, a gente tem que se reorganizar em times menores. E dentro desses círculos existem os papéis, que são atividades organizacionais que uma pessoa desempenha em determinado momento. Uma pessoa ela energiza um papel e não um círculo, né? E o círculo tem vários papéis. Esses círculos eles definem de forma muito clara quais é que são as fronteiras de autoridade, então até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. E isso é um dos mecanismos mais poderosos aí da holacracia. Ali no segundo quadradinho a gente tem a questão da autogestão, né? Então, os círculos, eles são autogeridos, significa que eles controlam, medem e executam o próprio trabalho, mas eles também se alinham com a estratégia fornecida pelo supercírculo, né? O supercírculo ele pode modificar, digamos, a membrana da célula, né, do subcírculo, mas ele não pode interferir internamente na organização. Então, ele não pode dizer lá que, como se tivesse um time de desenvolvimento de softwares, multiproduto, o supercírculo não poderia dizer que dentro desse time teria que ter um papel de PO, por exemplo. Ele teria que, de alguma forma, estabelecer uma expectativa em torno do subcírculo, do time de desenvolvimento, e daí esse círculo ia se reorganizar para atender essa nova expectativa. E isso poderia ser com o PO ou sem. Então, os círculos eles têm bastante autonomia aí na criação de papéis, isso é bem interessante. Tem também aquela questão que eu falei da diferenciação entre pessoas e papéis. Então, no modelo tradicional, a gente tem uma hierarquia de cargos, onde muitas vezes essa hierarquia ela é criada centrada nas pessoas e acaba criando posições que não tem necessidade. No Holacracy é tudo voltado ao trabalho e ao propósito. E depois a gente encaixa as pessoas nesses papéis. E uma pessoa pode ter vários papéis, então ela pode estar inclusive em círculos diferentes. E da mesma forma também um papel pode ser desempenhado por várias pessoas. Tem os fóruns para resolução dos problemas, que é a reunião tática e a reunião de governança, né? Sendo que a tática é mais para problemas do dia a dia, problemas operacionais. E também tem como objetivo dar bastante visibilidade no trabalho do círculo, né? Porque um dos princípios desse framework também é a transparência. Já a reunião de governança, ela permite com que as pessoas modifiquem os papéis, como eu dei o exemplo do precificador, o estrategista de precificação. E também ela é usada para fazer algumas eleições, né? Todos os círculos, assim como no Scrum você tem o Scrum Master e o Product Owner, a holacracia também define 4 papéis principais para todos os círculos, né, que são o link principal, o link representativo, facilitador e secretário. Sendo que o facilitador e o secretário eles dão mais suporte às reuniões, enquanto que o link principal é um pouco mais parecido com o PO, ele pensa mais na estratégia do círculo, nas prioridades. E o link representativo, ele representa os interesses do grupo menor no grupo maior. Então, quando tem um probleminha que o grupo subcírculo não consegue resolver, pensa no exemplo do time de desenvolvimento. Tem alguma tensão que aquele time não consegue resolver dentro dele, ele vai até o seu link representativo, que ele vai encaminhar essa tensão para o círculo de fora. Então, esse é um pouco parecido com o Scrum Master, né? Meio que resolve os problemas do time na organização, né? De alguma forma. Remove impedimentos, ou então causa mudanças na organização para o time poder trabalhar melhor, entendeu? Então, é bem... Legal, você diria que um impedimento é igual a uma tensão, ou são diferentes? Acho que são um pouco diferentes. É que o impedimento ele é muito operacional, né? Então, no Holacracy a gente encoraja com que as pessoas resolvam seus próprios problemas na reunião tática, né? Acho que talvez a questão da mudança organizacional seja mais impactante, né? Porque daí é uma coisa que precisa ser resolvida numa reunião e
E o subcírculo ele não participa das reuniões do supercírculo, só os links que participam de ambas. Então, o link representativo, as pessoas vão até ele porque ele vai participar da reunião e vai resolver o problema online. Também temos a ligação principal, que eu falei que é parecido com o PO, né? Definir prioridades. E ela tem uma outra atribuição importante, que é convidar as pessoas da organização para os papéis, né? Então, por exemplo, quando a gente cria um papel novo numa reunião de governança, na reunião de governança não se fala em pessoas, ou se fala em papéis. Então, se cria um papel e sai da reunião de governança e tem alguém que está desempenhando o papel. E o link principal é a pessoa que tem o poder, o papel que tem o poder de designar alguma pessoa para energizar o papel. E também ele pode, dado momento, tirar a pessoa do papel. Embora ele consiga retirar a pessoa do papel, ele não tem o poder de demitir. Acho que essa é uma distinção bem importante. Até porque uma pessoa ela pode estar em vários círculos, né, e desempenhar vários papéis e ter como consequência vários links principais, né? Então, isso eu acho que é uma questão polêmica que o pessoal fala, tipo, a holacracia é igual não ter chefes, por exemplo, como seria essa questão e como seria uma demissão no modelo holocrático da vida? A holacracia não define exatamente como deveriam acontecer os processos de contratação, de demissão e de, sei lá, de política de remuneração, por exemplo. Mas, através dela, você consegue achar um caminho para esse problema. Vou dar um exemplo de uma solução muito simples, que talvez nem seja a melhor solução, mas é bem simples. De alguma forma, algum círculo pode ter o domínio sobre as pessoas, no sentido de cortar a relação delas com a organização, que seria uma demissão. E, dentro desse círculo, eventualmente, pode ter um papel que define um processo de demissão, ou uma pessoa, um papel, que também tem o poder de realizar uma demissão. Então, não é que a pessoa que desempenha o link principal não pode demitir, mas o link principal não tem esse poder por padrão. A mesma pessoa pode ter o poder, mas ele tem que ser concedido por outro papel. Entendeu? Entendi. Então, o lance do chefe, ele não existe a princípio, mas eventualmente funções do que um chefe faria pode ser atribuída a um papel específico. Com certeza. Inclusive, dá para se dizer que o link principal, ele desempenha algumas funções do chefe, né? Que é a questão da estratégia e de alocar os recursos, digamos, colocar as pessoas nos papéis. Então, é uma parte do chefe que ele desempenha, mas essa parte da demissão, contratação, remuneração, não é poder dele por padrão. A não ser que um outro papel tem esse poder e a mesma pessoa, por coincidência, faça, né? Legal. Acho que um conceito bem importante também, que está ali no final do infográfico, é a questão dos ratificantes, né? Que são as pessoas que detêm o poder na organização, né? Por exemplo, o CEO, ou então os presidentes, né? Presidente, vice-presidente, etc. Então, quando uma organização adota a holacracia, os ratificantes, né? Vamos supor, o CEO, ele assina a Constituição dizendo que ele está cedendo todo o poder de governar e executar essa organização para a Constituição, né? Obviamente, com exceção das responsabilidades legais que ele não pode delegar, né? Mas, por exemplo, eventualmente vão ter vários domínios e várias responsabilizações que vão ser delegadas para papéis específicos. E não necessariamente a pessoa que desempenhava o papel de CEO pode ter esse poder ou não. Então, ela não pode, de nenhuma forma, sobrescrever a decisão de alguém, entendeu? Então, o CEO, o ratificante, no momento que ele assina a Constituição, ele passa a respeitar ela, assim como todos os outros membros da organização, né? Obviamente, ele tem o poder de revogar, não quero mais brincar de holacracy e cancelar o jogo, mas se ele for jogar, ele tem que jogar direito. Essa é mais ou menos a mensagem, né? Entendi a regra, né? E, obviamente, quando o ratificante, o CEO, ele assina a Constituição, ele se torna a ligação principal do círculo mais amplo, né? E isso já concede a ele vários poderes, né? Então, já concede a ele o poder de definir quem são as pessoas que vão ser as ligações dos subcírculos, por exemplo. Isso no círculo mais amplo, pode-se dizer que é um poder bem relevante. Então, não é que ele não vai fazer nada e não vai ter mais nenhum poder, mas ele simplesmente vai jogar o jogo conforme as regras que estão ditas na Constituição. Legal, Davi.
Agora, só para a gente terminar, só. Como tem sido a adoção nisso? A gente tem visto, por exemplo, acompanhado o caso das Zappos, né? E um pouco de barulho na questão das demissões não, né? Das pessoas que saíram da empresa motivadas ali pelo próprio CEO, né? Que incentiva as pessoas que não querem, talvez, aderir ao novo modelo a saírem, inclusive beneficiando ali com salários e tal, né? Tem toda essa questão do tipo, as pessoas saíram por causa da holacracia ou as pessoas saíram pela oportunidade que tiveram de acordo com salários e a holacracia é ruim, a holacracia é boa. O que você tem visto no cenário global com os Zappos ou além das Zappos? O caso das Zappos, eu acho que ele é bem específico, porque além da holacracia tiveram uma série de outras mudanças que foram feitas na organização. Mas eu diria que é uma mudança de paradigma, sim, relevante. Então, acho que nem todas as pessoas estão preparadas para abraçar esse tipo de coisa. E eu acho que isso é especialmente verdade quando você pensa numa organização com mais de 1.600 pessoas, com, cara, dezenas de níveis hierárquicos. Então, você tem ali pessoas que estão estabelecidas em cargos, confortáveis na sua posição há anos, de repente vem um maluco e diz que, cara, não tem mais cargo, agora é papel, você pode trocar de papel, você não manda mais em ninguém. Então, para muita gente isso é bem, bem difícil de entender, sabe? E a holacracia, ela tem um ponto bem interessante. Na estrutura tradicional, você tem a hierarquia, né? E a hierarquia, ela mantém uma estabilidade nas pessoas, né? Então, você tem a hierarquia fixa, ali a pirâmide, e as pessoas ficam confortáveis na posição, né? Só que por que surgiu a holacracia e outros movimentos que buscam adaptar a estrutura? É que essa pirâmide ela começa a balançar na medida que o mercado muda, que as coisas têm que ser adaptadas. E se você não tem um mecanismo de rotacionar, de adaptar isso aí, acaba desmoronando e a empresa sofre. Daí a holacracia criou um mecanismo de você ter uma estrutura mais orgânica e distribuída. E isso, obviamente, causa, de alguma forma, um impacto nas pessoas, né? Porque as pessoas elas têm que se adaptar a isso. Então, antes a pirâmide sofria, agora quem sofre de alguma forma são as pessoas. Elas têm que estar transitando nesses papéis e não podem ter tanto apego a isso, entendeu? O foco está muito mais centrado no propósito, né, e no resultado que aquela organização quer atingir do que na minha posição, entendeu? Então, eu acho que é um paradigma diferente aí e acredito que não sirva para todos os tipos de organização e sempre vai ser polêmico, né? Assim como quando o Scrum aí chegou aí no Brasil, por exemplo, os caras davam risada aí de quem usava Scrum, assim, que era bobagem e tal. E hoje a gente vê que a maior parte das empresas aí estão implementando métodos ágeis, então é uma mudança, né? No começo sempre é polêmico. Legal. Quem quiser estudar mais sobre holacracia, como que pode começar? Que conteúdo que procura? Que site que procura? Como faz? Pode procurar o blog do Kudos, tem bastante posts lá sobre holacracia. Em português ainda tem pouco material, né? A gente tem a Constituição traduzida para português, ali começou um trabalho de fazer isso e ter uma versão preliminar. Então, quem quiser começar a estudar e pensar um pouco mais pode dar uma olhada. A gente também está tentando organizar uma comunidade aqui em São Paulo. São Paulo não, mas no Brasil inteiro, mas está nascendo aqui em São Paulo de praticantes para tentar fomentar aí bastante o movimento e fazer um pouco de barulho. E também a gente tem um meetup, acho que você depois pode colocar o link. A gente está tentando organizar aqui na Geek mesmo. E para a gente sentar e discutir, para as pessoas que não têm muito conhecimento, conhecer um pouco mais e trazer um pouco mais essas práticas aí para o Brasil, que a gente ainda é muito, muito tradicional em termos de gestão aí no país, então a gente precisa mexer nas coisas. E a gente pode ver também a holacracia como uma forma de você estender a agilidade, né, os princípios do manifesto e tal, para toda a organização, né? E essa foi a motivação aí principal. Acho que dá uma outra entrevista só nessa, né? Tipo, como estender a agilidade com holacracia. Com certeza. Legal, Davi. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo e pela entrevista. Eu vou colocar todos os links que a gente conversou aqui nas referências do post, do vídeo. E desejo sucesso aí nos seus estudos e implementações. Obrigado, Rafael. Valeu pela oportunidade, cara. Valeu, obrigadão, cara. Até mais. Até mais.